E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós continuaremos estudando eletroquímica. Agora nós veremos dois conceitos importantes: número de oxidação e reações de oxirredução. Tá joia? Primeiramente, vamos estar falando sobre as reações de oxirredução. O que são essas reações de oxirredução? São reações, pessoal, caracterizadas pela transferência de elétrons. A gente pode citar dois exemplos de reações de oxirredução, que é a ferrugem e a respiração dos animais, tá certo? E qual que é a importância dessas reações de oxirredução? Pessoal, a gente já viu que, por exemplo, nas pilhas, para as pilhas estar funcionando, é preciso estar acontecendo essas reações de oxirredução. Se não acontecesse essas reações de oxirredução, a pilha ela não funcionaria, tá joia? Então, essas reações de oxirredução, elas são bastante comuns e importantes no nosso cotidiano. E a gente não consegue falar sobre reações de oxirredução sem falar do NOx. O que é o NOx? O NOx, pessoal, ele é o número de oxidação de uma espécie química. E ele vai estar relacionado com a carga elétrica de um átomo em uma substância. Ou seja, ele vai indicar, turma, se um átomo ele vai apresentar uma deficiência ou uma maior quantidade de elétrons ao estar participando ali da ligação química. Certinho? Se a ligação ela for iônica, turma, o NOx do elemento vai ser a sua carga real. Mas se estiver tratando de uma ligação covalente e o composto então ele for um composto molecular, o NOx desse elemento vai corresponder ao caráter parcial que ele adquiriria se a ligação fosse rompida e o par de elétrons ficasse com aquele elemento que é mais eletronegativo. Então, turma, o NOx é o número de oxidação da espécie, certo? Ele está diretamente relacionado com a carga elétrica do átomo na substância, certo? E ele está ainda relacionado com a maior ou a menor quantidade de elétrons presentes ali no elemento químico, tá certo? Então, um elemento que apresenta uma maior quantidade de elétrons, ele tende a apresentar um NOx negativo, enquanto um elemento que apresenta uma deficiência de elétrons, ele tende a apresentar um NOx positivo. Aqui, turma, a gente vai pegar algumas dicas para estar calculando o NOx dos elementos químicos ali nas substâncias, tá certo? Por exemplo, a primeira regra que vocês não podem esquecer: NOx de substância simples é sempre zero. Se a substância ela for formada por um único elemento, um único tipo de elemento químico, pessoal, por exemplo, for N2O2, F2, então, turma, o NOx desse elemento vai ser igual a zero, certo? Depois, NOx do hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, ele vai apresentar na maioria dos casos o NOx igual a mais 1. Ele só vai estar apresentando o NOx menos 1 quando ele estiver ligado a um metal, formando então um hidreto, tá certo? Se o hidrogênio estiver ligado com o metal, ele vai ter o NOx menos 1. Beleza. Depois, oxigênio. O oxigênio, pessoal, na maioria dos casos, ele vai estar apresentando o NOx igual a menos 2, tá certo? Ele só vai apresentar NOx diferente, pessoal, se ele tiver em peróxidos. Se ele tiver em peróxidos, então o NOx dele vai ser menos 1. Se ele tiver em superóxidos, o NOx dele vai ser menos meio. E ele pode estar apresentando ainda um NOx mais 2. Isso vai acontecer quando ele estiver ligado ao flúor, tá certo? Agora falando sobre os metais alcalinos, que são aqueles metais presentes no grupo 1, como o lítio, o sódio, o potássio. Eles sempre vão estar apresentando, pessoal, o NOx mais 1. E os metais alcalinos terrosos, que são aqueles elementos do grupo 2, como o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário. Eles vão apresentar, pessoal, o NOx mais 2, ok? Depois, halogênios, que são aqueles elementos da família 17, como o flúor, o cloro, o bromo e o iodo.
eles vão apresentar, pessoal, o NOx menos 1, beleza? Agora falando sobre íons monoatômicos, que são aqueles íons, pessoal, que só apresentam um elemento químico. Então, o NOx do elemento químico vai ser igual à carga do íon. Por exemplo, um íon Cl-, então o NOx desse elemento vai ser menos 1. Tranquilo? E no caso agora de íons compostos. No caso de íons compostos, pessoal, a soma dos NOx dos elementos que compõem o íon é sempre igual à sua carga. Então, turma, no caso dos íons compostos, a gente vai pegar e somar o NOx da substância daquele íon e vai igualar a carga do íon, tá certo? Por exemplo, um íon NH4+. Então, você vai determinar o NOx do hidrogênio, tá certo? Vai determinar o NOx do nitrogênio e vai igualar a soma desses NOx à carga, que é mais 1. Certinho? Agora, turma, vamos fazer aí pelo menos 3 exemplos para ver se vocês entenderam bem mesmo como que a gente determina o NOx, certo? Aqui na molécula de H2SO4, a gente observa que tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio nessa molécula, certo? Então, a gente escreve dessa maneira aqui, certo? E iguala a 0. Por que eu igualei a 0? Porque não é um íon, pessoal. Não apresenta carga. Se não apresenta carga, a gente coloca igual a 0, tá certo? Então, a soma dos NOx precisa ser igual a 0 para a molécula de H2SO4, certo? Então, a gente sabe que na maioria dos casos, o hidrogênio vai ter NOx mais 1, certo? Ele só não vai ter NOx mais 1 quando ele estiver ligado a um metal. E isso não está acontecendo, certo? Então, você coloca 2 vezes mais 1, porque existem 2 átomos de hidrogênio nessa molécula, mais S, que a gente não sabe o NOx do enxofre, certo? Mais 4 vezes menos 2. Por que eu coloquei 4 aqui? Porque existem 4 átomos de oxigênio nessa molécula. E a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, certo? E iguala isso tudo a 0. Resolve essa conta aqui. 2 vezes 1 dá mais 2, certo? Mais S. 4 vezes menos 2, a gente sabe que dá menos 8. E iguala isso a 0. Aí, resolvendo essas contas aqui, pessoal, a gente vai encontrar que o NOx do enxofre é igual a mais 6. E aqui, pessoal, no caso do F2, qual que é o NOx do flúor? A gente sabe, né, galera, que é uma substância simples, é uma substância formada por um único tipo de elemento químico, que é o flúor. Então, nesse caso, o NOx vai ser igual a 0. Substância simples sempre vai apresentar NOx igual a 0. E agora, turma, no caso desse íon aqui, como que a gente faz para determinar o NOx? A gente sabe que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, tá certo? E o NOx do nitrogênio? Não sei, então eu vou determinar o NOx do nitrogênio, certo? Então, turma, a gente vai escrever o seguinte: NOx do nitrogênio mais 4 vezes o NOx do hidrogênio vai ser igual a mais 1, tá certo? Porque vocês lembram lá que a gente viu aqui no final, a soma, no caso dos íons compostos, que são aqueles íons que apresentam mais de um elemento químico? Então, para determinar o NOx, a gente precisa considerar que a soma dos NOx dos elementos que compõem o íon é sempre igual à carga. Então, a gente precisa igualar aqui a carga do íon, que é mais 1. Aí vocês escrevem N mais 4, certo? Vezes, já que a gente sabe que o NOx do hidrogênio é 1, a gente nem precisa estar colocando vezes 1 aqui, porque a gente sabe que todo número vezes 1 é ele mesmo, certo? Isso tudo vai dar igual a mais 1. Então, fazendo as contas aqui, pessoal, vocês vão encontrar que o NOx do nitrogênio vai ser igual a menos 3. Então, turma, se vocês entenderam bem o conceito de NOx, vocês vão conseguir entender bem as reações de óxido-redução. Agora, se vocês não entenderam o conceito de NOx, como calcular,
muito provavelmente vocês não vão estar entendendo também como está ocorrendo uma reação de óxido-redução, tá certo? Então, estudem bastante o conceito de NOx, façam exemplos aí e vê se vocês entenderam, tá joia? Qualquer coisa, me pergunte lá no WhatsApp, beleza? Então, turma, continuando. Então, como que eu vou estar analisando o NOx numa reação de oxi-redução? Da seguinte maneira, turma. Numa reação redox, vai ter um participante que ele vai estar ganhando elétrons. O que vai acontecer com o NOx desse participante? O NOx dele, pessoal, vai estar diminuindo, tá certo? Então, quem está recebendo elétrons está tendo seu NOx diminuído. E esse processo, pessoal, ele é denominado redução. Então, quem ganha elétrons, reduz. Tranquilo? E, consequentemente, o seu NOx diminui. Não podemos esquecer disso. E agora, pessoal, se tem alguém ganhando elétrons, é porque vai ter alguém que vai estar doando esses elétrons. Concorda comigo? Então, aquele participante que vai estar doando os elétrons, o que vai acontecer com o NOx dele? O NOx dele vai estar aumentando. E nesse processo, pessoal, ele é chamado de oxidação, certo? Então, aquele participante que está doando elétrons, ele está sofrendo a oxidação. E o seu NOx ele vai estar, então, aumentando. Agora, turma, outra coisa bastante importante da gente estar falando é sobre agente oxidante e agente redutor. O que é o agente redutor, turma? O agente redutor vai ser aquela substância que contém o participante da reação química que sofre a oxidação, tá certo? Então é importante vocês entenderem isso, ó. Agente redutor é aquela substância que vai ter o participante ali que vai estar sofrendo a oxidação, tá certo? Nunca falem que o agente redutor é quem está sofrendo a redução, tá certo? Isso é errado. E o que vai ser então o agente oxidante, pessoal? Vai ser de maneira similar ao agente redutor. O agente oxidante vai ser aquela substância, turma, que vai ter o participante que vai sofrer a redução. Aquela substância que tem o participante que sofre a redução é o agente oxidante, tá certo? Eu penso assim, sempre que eu vou identificar quem é o agente redutor, quem que é o agente oxidante. O agente oxidante é aquela substância que vai promover a oxidação da outra, tá certo? E o agente redutor é aquela substância que vai promover a redução da outra substância, tá certo? Então, se vocês entenderem isso, vocês vão entenderem quem é o agente redutor, quem que é o agente oxidante, tá certo? Só não pode pensar que o agente oxidante é quem está sofrendo a oxidação e o agente redutor é quem está sofrendo a redução, tá? Porque essa afirmação aí, ela é incorreta. Aqui, pessoal, veremos uma reação de oxi-redução para a gente entender melhor quem que é agente oxidante, quem que é agente redutor, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, tá certo? Turma, eu não vou calcular o NOx dos elementos. Por que eu não vou fazer isso? Porque a nossa aula já está ficando bastante extensa, tá certo? Então eu peço a vocês que calculem o NOx dessas substâncias para ver se vocês entenderam bem como que calculam o NOx, tá certo? Se vocês não entenderam, já sabem, né? Perguntem no WhatsApp, beleza? Então, vocês vão ver, turma, que nessa reação de oxi-redução, ó, o NOx do carbono ele vai estar aumentando. E o NOx do nitrogênio? O NOx do nitrogênio vai estar diminuindo, tá certo? Então, a gente sabe que quando o NOx aumenta, ocorre ali um processo de oxidação. Então, a gente diz que o carbono, ele oxidou. E aqui no caso do nitrogênio, que teve seu NOx diminuído. Então, o nitrogênio, pessoal, ele sofreu a redução. Então, a gente diz que o nitrogênio, ele reduziu, ok? Mas agora, quem que é agente redutor? Quem que é agente oxidante? O carbono, ele promoveu a redução do nitrogênio aqui no HNO3, concorda comigo? Então, o carbono, se ele promoveu a redução,
ele vai ser então o agente redutor. Beleza? E a gente viu que o nitrogênio ele sofreu redução, certo? E, consequentemente, para sofrer redução, pessoal, ele fez com que o carbono ele oxidasse. Concorda comigo? Então, turma, essa substância aqui, que é o HNO3, ele vai ser o agente oxidante, porque foi essa substância que promoveu a oxidação do carbono. Tá certo? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, como calcula o NOx, como que identifica agente oxidante, agente redutor, ou qualquer coisa envolvendo eletroquímica, perguntem lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!